Bom dia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Irmãos, hoje iremos meditar no Salmo de número 1, Salmo primeiro, irmãos, um salmo muito conhecido, um salmo que fala diretamente conosco, amém? Então vamos lá. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira da água corrente, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Então, irmãos, é, esse salmo fala diretamente o que a gente tem que fazer, né? O que vai acontecer se a gente seguir o caminho certo, o que vai acontecer se a gente não seguir o caminho, né? Por isso, irmãos, que como é bom a gente sempre falar da palavra de Deus onde a gente estiver, né, irmãos? Independente se a gente vai ser ouvido ou não, a gente tem que plantar a palavra, plantar essa semente, né, irmãos? Que vai ser que vai acontecer? Você vai ser feliz os que seguem o caminho de paz, espalham a bondade por onde passam. Suas palavras são fonte de consolo. Suas ações são sementes de esperança. A gente não só levar a palavra, né? Muitas vezes a gente também, só da gente fazer o que é certo, as pessoas estão olhando a gente, né? Que vai ver que mesmo que as pessoas não estejam olhando, a gente tem que fazer o certo, porque Deus está vendo, né, irmãos? Muitas vezes a gente vai lá, observa as pessoas e vê que, mesmo ela sendo observada, ela faz coisa errada. Imagina quando ela não está sendo observada, né? Então, por isso que a gente tem que ficar firme nos caminhos do Senhor, porque Deus é justo. Independente se a gente está sendo reconhecido ou não, o importante é o quê? Que Deus está vendo, entendeu? A gente fazendo levando a palavra dele, fazendo o que é certo. E não julgando as pessoas se ela está fazendo certo, se ela não está fazendo certo. Isso aí, ela vai ter que. Um dia ela vai ter que prestar conta das suas atitudes, das suas palavras, dos pensamentos, assim como nós também, né, irmãos? Nós vamos ter que prestar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. Então, o que a gente tem que fazer? É, fazer o que é justo, fazer o que é certo sempre. Antes da gente falar, a gente tem que pensar, né? Fazer, não, isso aí tá edificando a pessoa, isso aí vai ser bom, vai ser ruim. Então, muitas vezes a gente age por impulsividade, né? A gente age pelo calor do momento, né? Mas Deus está falando que o caminho do justo é diferente do caminho do ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. O justo é aquele que não se deixa influenciar pelo que é errado, não para onde o pecado acontece, não se acomoda com pessoas que zombam de Deus, mas ao contrário, tem o prazer na palavra, tem que meditar na palavra de dia e de noite. E a gente, mesmo que a gente não vê, o mundo espiritual é muito forte, irmãos. O mundo espiritual rege todo ao nosso redor. Às vezes já aconteceu com você de um dia sair tudo errado, tudo dando ruim, tudo acontecendo contrário. Você preparou um dia maravilhoso, aí vai e tudo. Então, entenderam como que é o mundo espiritual? A gente sente as vibrações ao redor, as vibrações negativas. E o que a gente tem que fazer? Por isso que a gente tem que fazer igual Moisés. Senhor, se sua presença não for comigo, não permita que eu vá. A gente tem que falar isso todo dia pela manhã. Temos que orar, irmãos. Temos que entregar nosso dia a Deus. Para quê? Para Deus nos dar livramento, Deus preparar um dia com a presença dele para nós, irmãos. Do mesmo jeito que a gente ora e a gente sente, tipo assim, nossa, era para acontecer alguma coisa ali, mas Deus deu o livramento. A gente sente, irmãos.
Então, o que que na palavra fala? Que é como uma árvore plantada junto às águas da corrente. Então, já viu uma árvore que é perto do rio? As folhas não murcham, o fruto dá no tempo certo. O que que tá falando? Que mesmo em tempos difíceis, a vontade de Deus vai permanecer na nossa vida, prevalecer na nossa vida. As folhas não vão murchar e os frutos vai dar no tempo certo, porque Deus vai renovando as águas, Deus vai renovando o nosso interior, vai dar tudo que a gente precisa. Mesmo que você esteja em rodas erradas, fala da presença de Deus, fala de Deus nessa roda para ver se você vai continuar sentando ali. Você pode ir lá e sentar e falar uma vez se você vai ser bem visto. Você não vai ser bem visto na roda dos zombadores. Por que que a gente tem que permanecer longe dessa roda dos zombadores? Porque é onde a maioria está. Você pode ir, você tem que levar a palavra, você tem que espalhar a palavra por onde você andar. Mas pode ter certeza que na onde a luz chega, as trevas têm que sair. E então, onde que a carne está mais sendo alimentada, você vai ser rejeitado. Não adianta, irmão, você vai ser rejeitado, vai ter retaliação, vai ter pessoas que vão falar mal de você, mas é a presença de Deus que vai falar mais alto. Você não vai ser bem-vindo nessa roda porque você é a luz. E onde a luz chega, as trevas têm que sair. Então, independente se eles gostam de você ou não, toda vez que você entrar nessa roda do zombador, fala de Deus, porque a semente está sendo plantada. Uma hora vai colher os frutos, né? Amém, irmãos? E isso mostra quem anda com Deus. Não depende da circunstância. Se você anda com Deus, você não depende. Você, tá falando mal de mim, mas não tem problema nenhum. Tem estabilidade emocional e espiritual. Produz frutos no tempo certo. Então você tem que ter estabilidade emocional e espiritual. E você vai produzir o fruto no tempo certo, igual tá falando na palavra, né? E também fala, irmãos, o caminho dos ímpios. Fala que é o contrário, né? Os ímpios são como palha que anda de acordo com o vento, né? O vento joga para lá aquelas bolas de palha, já viu nesses filmes antigo? As bolas de palha vai para lá, vai para cá, para onde que o vento manda, né? Então, hoje tá bom aqui, aí amanhã já não tá bom, né? Já vai para lá, vai para cá. É isso que acontece com quem não anda segundo a palavra de Deus, anda de acordo com as obras da carne, né? É diferente. Não tem raiz, não tem fixação, não tem um lugar certo. Nós somos como árvores plantadas, você vai estar ali no tempo de Deus, você vai plantar, você vai estar sendo regado, você vai estar dando fruto, as suas folhas não murcham. Aí quem não tem raiz, não está fixo, não vai prosperar, não vai estar colhendo o que plantou, né? Porque uma hora você está aqui, a raiz não aprofundou, uma hora você vai estar ali, a raiz, como não tem raiz, né? Aí uma hora você está lá, entendeu? Aí você vai vivendo de acordo com cada momento, né, irmãos? Que não é bom. Você tem que o quê? Aprofundar, discernir o que está acontecendo com você. Por isso que na palavra fala, a gente ter nossa armadura espiritual. Porque você pode estar num lugar ruim, mas você vai estar coberto pela armadura de Deus, não vai estar recebendo seta, não vai estar recebendo retaliação. Pode até receber retaliação, mas só que a armadura está te protegendo. O justo vive sem direção. O ímpio, né? No caso do ímpio, não vive sem direção, não tem raiz e é levado por qualquer circunstância. Então, qual que é o resultado disso? Instabilidade, vida vazia, não permanece firme nos momentos difíceis. Então, o destino de cada um. Vamos ver o que está falando no versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Então,
Já que ele não está firme, ele está caminhando para onde? Caminhando para destruição. Deus cuida e acompanha o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à perdição. Não é como o caminho, não é só sobre o caminho, é sobre o destino final. Então, irmãos, esse salmo é muito interessante da gente, sempre que possível, meditar nele, né? Porque a gente vai renovando, né, irmãos? Renovando. Acontece coisas com nós que a gente fica perguntando para Deus, né? Assim, ó Deus, por que que aconteceu comigo? Por quê? Por quê? Mas aí a gente para pensar e vê onde que a gente está, as coisas que estão ao nosso redor, né? Às vezes Deus está livrando a gente, um amigo que afasta, livrando a gente de coisas maiores lá na frente, né? Então, irmãos, a gente sempre tem que estar seguindo esse manual aqui, ó, irmãos. A Bíblia é o nosso manual de vida. Acontece alguma coisa com nós, a gente fica chateado, mas só que pergunta para Deus, porque Deus sabe o que que aconteceu com você hoje. Deus sabe o que que eles falam quando você não está presente. Deus sabe o dia de amanhã. Deus já tem um plano perfeito preparado para você e para sua família. Então, não fica perdendo seu tempo questionando a Deus o porquê que ele tirou, o porquê que aconteceu, o porquê que colocou, porque amanhã você vai entender por que que Deus fez o que tinha que fazer hoje, por que que Deus tirou uma pessoa dos seus caminhos, por que que Deus te afastou de rodas que você gostava, né? Então, começa a alimentar seu espírito, que amanhã você vai saber por que que aconteceu isso na sua vida hoje, amém? Então, irmãos, essa é a palavra que eu deixo para vocês. Compartilhe se você sentiu tocado, se você sentiu que outra pessoa tem que falar essa palavra, ouvir essa palavra, e que Deus esteja contigo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém?